Olá, meu nome é Saulo Pasco e seja muito bem-vindo ao Convet. Hoje vamos continuar a nossa aula sobre inspeção pós-mortem. A gente parou justamente quando a gente estava iniciando a parte de DIF, Departamento de Inspeção Final. Vamos encontrar aqui o slide. Isso, revisão anatômica. Aqui, paramos exatamente nesse slide. Linfadenite granulomatosa. E não é à toa que quando eu começo a falar em lesões, em doenças do DIF, eu cito primeiramente a linfadenite granulomatosa. É disparado a maior causa de condenação ou de aproveitamento condicional de carcaças do abate suíno devido a alguma lesão com característica zoonótica, ok? Ela é muito importante, ela é um risco para o consumidor e também causa um impacto muito grande na própria produção da suinocultura devido às condenações. Então, o que seria linfadenite granulomatosa? A gente está falando de uma lesão granulomatosa dentro de um linfonodo. Isso que caracteriza a linfadenite granulomatosa. Mas a linfadenite granulomatosa dos suínos é uma doença subclínica na granja lá durante a produção. Não é possível encontrar sintomas, sinais para a gente diagnosticar. Então, infelizmente, é na linha de inspeção que a gente precisa fazer o controle dessa enfermidade. Perfeito? Como o nome já diz, né? Linfadenite granulomatosa, a gente precisa encontrar uma lesão com grânulos, com granulomas. Basicamente, essa é a principal característica. Eu já falei para vocês como a gente identifica ela lá nas linhas de inspeção, mas eu vou repassar com vocês. Mas essencialmente é isso, é uma lesão granulomatosa que, dependendo do estágio, ela já vai estar coalescente, juntando mais de um granulomas, formando uma lesão maior. Essa lesão também, um dos fatores que nos ajudam a identificar lá na linha de inspeção é o fato da mineralização, uma calcificação que ocorre em alguns estágios dessa lesão. De qualquer forma, para o abate de suíno, ela é importante por causa das condenações, como ela é macroscopicamente indistinguível da mesma lesão causada pelo Mycobacterium bovis ou tuberculoses, aqueles que causam a tuberculose em humanos. Como a gente não consegue diferenciar das outras micobactérias que causam, inclusive outras bactérias também causam essa lesão, a gente precisa dar alguns destinos e esses destinos têm que ser tomados na hora, ali na linha, ok? Então, para o abate de suínos, essa é a importância, mas também ela é importante para a saúde humana, não só pela questão da tuberculose, mas maior proporção, digamos assim, porque as micobactérias não tuberculósicas, que a gente chama também de micobacteriose atípica ou ambiental, que são aquelas outras micobactérias, principalmente o MAC, que é o Mycobacterium avium complex. É um complexo do Mycobacterium avium, que é o principal, mas também inclui outras micobactérias como a intracelular, que é muito importante, abscessos que na verdade é uma enfermidade emergente no caso de humanos, causa essas lesões que eu coloquei as fotos aí no slide. Mas de modo geral, essas micobactérias não tuberculósicas, elas causam lesões principalmente em quem tem algum tipo de imunodeficiência. Pode causar tanto uma pneumonia quanto uma linfadenite cervical. Em alguns casos pode causar septicemia e até levar à morte, ok? Mas, como eu falei, são bactérias ambientais, muitas vezes estão no solo, são ubiquitárias, estão distribuídas na natureza. Então, as fontes de infecção para humanos podem ser várias. Por isso que a condenação na linha não é uma das medidas mais importantes, digamos assim, porque é classificado como risco insignificante. O grande motivo das condenações é devido à impossibilidade de distinguir das lesões de linfadenite granulomatosa causada pelo complexo do Mycobacterium tuberculosis, que aí eu vou falar sobre ele um pouco mais na frente, ok? Dada essa introdução, é preciso entender que essa aula precisa deixar vocês com conhecimento suficiente
para saber identificar as lesões de linfadenite granulomatosa, para conseguir dar o destino conforme o RISPO-A e também entender a importância. Por que essa lesão é importante, por que tem que dar esse destino, o que causa, entender um pouco mais sobre o agente infeccioso também, ok? Essa é a nossa função hoje aqui. Bom, apesar de eu já ter falado sobre as linhas de inspeção, não custa dar uma revisada rápida com vocês, ok? Cada linha de inspeção vai ter um colaborador ou não cedido ao Serviço de Inspeção Federal e esses colaboradores eles têm a função de examinar os linfonodos. E muitos linfonodos são o que nós chamamos de sítios primários da infecção das micobactérias. Então a linfadenite granulomatosa vai ser encontrada principalmente nesses sítios primários, que são linfonodos cervicais, linfonodos mediastínicos e linfonodos mesentéricos. Dos três, os mesentéricos é disparado onde mais se encontra esse tipo de lesão. O pessoal pode encontrar também em órgãos, mas o mais comum são nesses sítios primários que eu citei, ok? Saulo, e as outras linhas de inspeção? Por exemplo, na linha E, na linha da carcaça, que a gente não vai examinar. A gente não vai examinar o intestino, não vai examinar pulmão, brônquios, não vai examinar linfonodos cervicais, mas também é possível encontrar esse tipo de lesão lá, seja nos linfonodos retromamários ou inguinais superficiais, ou nos ilíacos, é possível sim encontrar, ok? Mas por que a gente fala em sítio primário? Eu vou falar sobre isso mais para frente para não ir adiantando. O importante é, nas linhas de inspeção, os colaboradores têm a função de abrir os linfonodos para identificar lesões granulomatosas dentro desse linfonodo. Para fazer essa identificação, eles vão lançar mão de todas as formas possíveis de inspeção, ou seja, inspeção visual, palpação, corte com a faca para sentir e, de modo geral, os principais são esses. Vamos observar esse tipo de lesão. Às vezes, essas lesões elas são tão pequenas ou em tão pouca quantidade que a gente percebe ao corte. Quando a gente corta, devido à mineralização, à calcificação que ocorre em alguns estágios dessa lesão, a gente já percebe a presença ali, então, de uma linfadenite granulomatosa. Nesse caso, sempre que os colaboradores de linha identificarem ou suspeitarem de linfadenite granulomatosa, eles devem desviar a carcaça e as vísceras para o DIF. Importante, o conjunto completo, para que seja feita uma revisão tanto da carcaça, dos linfonodos que não foram abertos na linha, e também dos que foram abertos, a gente vai revisar porque pode ter passado, e também vamos revisar as vísceras, porque, como vocês sabem, a linha de inspeção, ela anda muito rápido, conforme a nória vai andando, a bandeja rolante vai girando, a gente tem pouco tempo. Então, imagine o seguinte, se encontrar em um ponto, a gente tem que revisar sim os outros pontos. Então, pessoal, aqui eu coloquei para vocês uma imagem só para ilustrar a bandeja, é a inspeção de fígado, que pode ter lesão tanto no órgão quanto no linfonodo hepático, tá? Mas é só para ilustrar para vocês. Bom, identificada uma lesão, digamos aqui no linfonodo hepático, a carcaça e as vísceras vão todas para o DIF. O DIF é o departamento de inspeção final, é aquele local privativo da inspeção, que a gente vai ter tempo para fazer uma análise mais criteriosa, para a gente tirar dúvidas, para a gente pesquisar, ir num livro de anatomia, ir num livro de patologia, para a gente identificar o que a gente está enfrentando ali, né, o que foi desviado, para a gente classificar também de acordo com o RISPO-A. Lembrando, o RISPO-A é o decreto que dá os destinos. Infelizmente, ele não consegue prever todos os destinos, mas grande parte deles estão ali no RISPO-A. Muitas vezes a gente precisa usar aquele artigo dos casos não previstos no RISPO-A, que fica então a critério do médico veterinário, tá bem? Linfadenite granulomatosa, justamente por ser uma doença muito importante, por acontecer com alta frequência na suinocultura, o RISPO-A ele trata com bastante detalhes, então fica mais fácil, apesar de que tem algumas pegadinhas que os inspetores precisam ficar atentos, precisam olhar com cuidado o que está falando cada um dos artigos. E é isso que a gente vai fazer, vamos passar cada um deles com vocês. Bom,
Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo só para entenderem como é que funciona o desvio. Para quem não tem muita experiência ou não lembra como é que é por dentro um frigorífico, vou mostrar para vocês então o desvio do diff. As carcaças vão andando lá na nória e depois algumas delas são separadas aí na direita. Claro que nesse caso o diff está com bastante carcaça. O diff está com bastante carcaça porque tinha várias lesões, inclusive ali na sequência para entrar tinha uma série de excesso de escaldagem. Então precisa ser feito um toalete, a gente considera uma falha tecnológica. Mas de modo geral deu para entender. As carcaças que em vez de ir direto lá paletes para retirada de medula, carimbagem, depois o chuveiro, o PCC, em vez dela seguir esse fluxo normal, ela é desviada para um local onde ela fica parada lá esperando o veterinário analisar a carcaça, analisar as vísceras e depois dar um destino conforme o RISPOA. Então, o que me perguntam com frequência? Saulo, linfadenite granulomatosa, são só as micobactérias que causam essa lesão? Não, pessoal, infelizmente não. Existem algumas outras bactérias, como Rhodococcus equi, que causam uma lesão idêntica. Ela é tão idêntica que, inclusive, na histopatologia, pode levar a uma confusão com as micobacterioses. Ok? Mas, pensando em saúde pública, tem dois grupos principais que são os mais importantes. Eu já citei para vocês, mas eu vou revisar rapidamente. Tá? MAC, Mycobacterium avium complex, que inclui o Mycobacterium avium e o Mycobacterium intracelulare, são os principais, porém tem alguns outros, inclusive o Mycobacterium abscessus, que eu falei que é emergente em humanos. Não existe estudo ainda comprovando a fonte, se vem de suíno, se vem do solo, de onde é que vem, mas ele pode estar presente em lesões também de linfadenite granulomatosa. Perfeito? Esse complexo, ele a forma de controle dele ideal não é por condenação nos frigoríficos, ok? Como eu falei, são ubiquitários, estão no ambiente, pode estar no solo, pode ter várias formas de ter contato com humanos. No entanto, quando a gente identifica uma lesão, e a gente acredita que seja um micobactério desse complexo, a gente vai condenar a área afetada para garantir aí que não se espalhe, que outros humanos não toquem, não tenham um contato direto, pensando principalmente em magarefes, em trabalhadores do próprio frigorífico ou de triparias, seja lá quem vai receber esses produtos de abate. Ok? Por outro lado, existe o complexo tuberculoses, cuja principal bactéria é o Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose em humano, obviamente, mas também existe o Mycobacterium bovis, que é a principal espécie da tuberculose zoonótica. Lembrem-se disso, dentre as bactérias zoonóticas que causam tuberculose, a bovis é a principal. Saulo, mas tem outras? Tem africano, tem microte. Então, a gente tem que entender que todas essas bactérias dos dois complexos, elas causam lesões que a gente macroscopicamente não consegue distinguir. E muitas vezes, apesar da maior parte das vezes serem as bactérias do complexo avium que estão causando a linfadenite granulomatosa, muitas vezes é a bovis, ok? Pois bem, e como que a bovis chega lá na produção de suínos? Principalmente em propriedades que tenham a criação mista de suínos e bovinos, né, dentro da mesma área com um certo contato. Como a gente não tem como saber isso, na prática a gente vai considerar o risco de ser do complexo tuberculose. Bom, pessoal, mas tem alguns detalhes que nos ajudam aí a entender o destino das carcaças. O RISPOA diz o destino, mas se a gente não estuda mais a fundo, a gente acaba fazendo alguma coisa de forma mecânica, sem entender ou às vezes sem dar a devida importância. Agora eu vou explicar para vocês o que cada um dos complexos causa, como tem uma forma de parcialmente diferenciar, e isso está relacionado ao destino que vai ser dado na carcaça. Tá? Então aqui, só para ilustrar para vocês, esses são os grânulos, olha só. Então são pequenos granulomas, né? Claro que se a gente for olhar isso no microscópio,
vai ter toda aquela organização que o sistema imune faz para se livrar de um agente infeccioso, como o micobactério, toda aquela organização. Ah, Saulo, por que tem uma organização tão complexa, né, para isolar um micro-organismo? Porque as micobactérias, elas são álcool ácido resistentes, elas têm uma proteção, elas conseguem sobreviver dentro dos macrófagos. Então não é tão simples para matar essa bactéria. O corpo, para conseguir isolar, o que ele faz? Uma sequência de ataques. Então, numa histopatologia, a gente vai visualizar um centro necrótico, pensando na coloração de hematoxilina e eosina. Então, dentro a gente vai visualizar uma área de necrópsia, né, focal, central, cercado por células epitelioides, por macrófagos, linfócitos, e depois um tecido conjuntivo isolando a área, ok? Se for fazer uma imunistoquímica, né, uma coloração de Zio-Nielsen, a gente vai identificar os BARs, que são os bacilos álcool ácido resistente, ou seja, todos os bacilos, inclusive as micobactérias, né, esses bacilos eles vão ficar corados principalmente no centro. Como eu falei, onde tem área de necrose é onde o sistema imune está atacando com maior força. Mas infelizmente não é só ali. Às vezes a gente vai encontrar, né, com essa coloração em outros pontos do granuloma, mostrando que ele realmente ele é difícil de combater somente pelo sistema imune. Às vezes ele consegue fugir desse sistema de defesa. Principalmente em estágios, em fases que já tem uma mineralização, uma calcificação, a gente consegue ver que ele não está localizado somente no centro do granuloma. Mas então isso aqui é o granuloma, vocês vão ver algumas fotos em que esses grânulos eles se unem, né? Fica um cacho de uva e assim vai crescendo até virar o que a gente chama de linfadenite tuberculoide, que tem tanta pressão interna que ao passar a faca vai extravasar, as células elas saem, parece uma mini couve-flor, digamos assim. Ela sai de dentro do tecido conjuntivo que estava mantendo ela ali, tem muita pressão ali dentro, devido a essa multiplicação que é contínua, né? Mesmo sendo fagocitado pelo macrófago. Saulo, último detalhe então, antes de entrar aqui nos destinos do RISPOA, a diferença principal entre esses dois complexos, que a gente pode fazer um semi-diagnóstico anatomopatológico, é o seguinte: o complexo áveo ele tem uma tendência a ser controlado pelo sistema imune do suíno de uma forma mais eficiente. Então, quando a gente encontrar as lesões restritas aos sítios primários, ou seja, não generalizou, não virou uma septicemia, não infectou outros tecidos e órgãos, estão só nos sítios primários, provavelmente a gente está falando aí do complexo áveo. Já o tuberculose, ele é um pouco mais agressivo e é um pouco mais comum, digamos assim, encontrar em diferentes linfonodos, em diferentes órgãos, tá? Repito, isso não é o suficiente para a gente dar um destino, tem que levar em conta uma série de fatores, mas isso é um ponto que nos ajuda a entender o critério que o RISPOA nos traz. Perfeito? Seja muito bem-vindo ao Convet. Eu sou o professor Saulo Pasco e em poucos minutos eu vou te falar tudo sobre a nossa inspeção, em inspeção de aves, bovinos e suínos. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou auditor fiscal federal agropecuário, ou seja, eu trabalho no Ministério da Agricultura fazendo justamente inspeção. Já trabalho no MAPA desde 2018. E, anteriormente, trabalhei na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, por 4 anos também fazendo inspeção. Toda essa minha jornada, que são mais de 12 anos, minha atribuição principal foi trabalhar com inspeção de suínos. Apesar de conhecer e ter feito auditorias, visitado, enfim, fiscalizado outras indústrias, a maior parte do tempo eu trabalhei com inspeção de suínos de fato. Eu me formei na URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e tem uma pós-graduação também em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos. A professora que vai cuidar da parte de inspeção de aves é a doutora Ana Paula Barbon. Ela é médica veterinária, graduada pela Universidade Estadual de Londrina. Ela já tem um MBA em Planejamento e Gestão Estratégica e é mestre em Medicina Veterinária Preventiva pela FCAV da Unesp, em Jaboticabal também, em São Paulo.
É doutora em ciência animal pela UEL, com período sanduíche, que é aquele que tu faz uma parte no exterior, né? Na Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, na Itália. Ela é pesquisadora voluntária na Unicamp, com ênfase em análises não destrutivas para alimentos, incluindo o uso de inteligência computacional. Ela tem experiência como docente na graduação e pós-graduação, também supervisora da qualidade em abatedouro frigorífico de aves e indústria de produtos cárneos. O professor Fábio Canitz é quem dá a parte de inspeção de bovinos. Atualmente ele é auditor fiscal tributário, ele é graduado em medicina veterinária pela Federal de Santa Maria, também se formou em ciências contábeis pela Unicinos, tem mestrado em medicina veterinária preventiva, epidemiologia e diagnóstico de doenças infecto-contagiosas, também pela Federal de Santa Maria. Foi aprovado em diversos concursos, tem bastante experiência nessa parte. E foi nomeado também em vários, trabalhou na Secretaria Estadual da Agricultura, também comigo, então ele entrou em 2014 lá, tem muitos anos de experiência, tá? Tá ali, de 2014 a 2025, ele trabalhou principalmente como fazendo a inspeção de bovinos. Também foi supervisor da regional, fez auditorias, foi auditor, então ele tem uma experiência ampla em várias áreas, mas da mesma forma que eu, a maior parte do tempo ele trabalhou com inspeção de bovinos. Essa pós, só para vocês entenderem, né? A pós-graduação tem dois tipos, stricto sensu, que é mestrado e doutorado, e lato sensu, que são os MBA, as especializações e as residências. A nossa, ela se enquadra em especialização, ou seja, ela tem um mínimo aí de 360 horas, que inclui tudo, aulas, materiais complementares, as atividades, tá? E a parte estrutural, ou seja, os conteúdos abordados, são esses que estão aqui na tela. As normas federais, por exemplo, RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem Animal. É a principal norma quando a gente fala de inspeção. Ela fala de destino de carcaça, de como que tem que estar questão estrutural, a higiene, ela cita uma série de coisas nesse regulamento e existem normas complementares, por exemplo, as normas técnicas. A norma técnica de abate e industrialização de suínos é a Portaria 711 de 1995. A de aves é a 210, mas a gente trata de outras também. Claro, o Manual de Inspeção de Bovinos, do Ministério da Agricultura. Ali tem outro exemplo que é a Portaria do Abate Humanitário. Então, a gente colocou ali entre outras porque ao longo das apresentações a gente vai citando diversas normas. E uma coisa muito bacana, nosso aluno tem direito a assistir às aulas dentro do período de acesso e elas vão sendo atualizadas conforme ocorram alterações nessas normas. Isso é bem interessante. Bom, o foco principal são os procedimentos de inspeção ante e pós-mortem de aves, bovinos e suínos. Subdividindo a inspeção ante-mortem, a gente vai apresentar para vocês os procedimentos da inspeção ante-mortem, avaliação da documentação pré-abate, avaliação clínica dos animais, necrópsia, abate de emergência e os registros de inspeção ante-mortem. Tudo isso com foco em normas federais, em planilhas federais, ok? Já que os estados e municípios tendem a usar as mesmas ou muito semelhantes ou se basearem nas federais para criarem as suas. Então a gente vai focar todo o nosso conteúdo em normas e modelos e planilhas federais e a partir disso vocês conseguem ir se achando caso vocês não trabalhem em estabelecimentos que tenham um registro no Serviço de Inspeção Federal. Inspeção pós-mortem. Então a gente vai falar da pré-inspeção, das técnicas de inspeção das linhas de abate, alterações detectadas na inspeção pós-mortem, critérios de destinação e registro da inspeção pós-mortem. Em outras palavras, a gente vai apresentar para vocês o fluxo do abate e vai dizendo o que é feito em cada lugar. Aqui é a linha de inspeção tal, tem uma fase preparatória, que é a exposição da víscera assim, que corta aqui. Depois tem a técnica de inspeção, que tu segura assim, tu corta assado. Depois a gente vai mostrar como se registra isso, o que é desviado para o departamento de inspeção final, que é uma área privativa da inspeção, para ser feita uma avaliação mais criteriosa, e lá a gente vai trabalhar os destinos de carcaça, o que é condenado, o que vai para cozimento, vai sofrer algum aproveitamento condicional, tudo isso a gente fala, então, no detalhe para vocês.
Um detalhe importante, né? Os professores, como eu apresentei para vocês, todos têm muita experiência prática. Então, eles sabem exatamente como toda essa legislação gigantesca, como que ela é aplicada na prática, né? E como é cobrada na prática. Então, se tu é estudante ou tu quer trabalhar nessa área ou tu já trabalha, fica tranquilo, porque tu vai ter acesso a muita informação de como usar na prática essa legislação. É uma legislação muito antiga, truncada, com algumas coisas que já estão obsoletas, então essa pós ela é muito interessante por causa disso, ela vai apontar para vocês o que é importante de fato. As aulas são ricas em recursos audiovisuais, ou seja, vocês vão ver muitos vídeos, muitas fotos, tá? Ela é bem completa. Todos os nossos alunos entram em grupos do WhatsApp e lá estão os professores. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, claro, sobre o conteúdo, né, ou situações práticas do dia a dia, vocês podem mandar lá, que os outros alunos vão ajudando, os professores vão supervisionando, eles ajudam também, ok? Às vezes tem que encaminhar um documento para ajudar, uma norma, um manual, então vocês contam com um apoio bem bacana aí de outros colegas e, claro, dos professores. Nós fornecemos materiais complementares também, as normas que a gente vai utilizar, os manuais. As aulas, nós temos dois tipos, as que são gravadas para vocês assistirem, quando quiserem, qualquer hora, e uma aula por mês ao vivo com cada professor. Então, vai ser agendado, geralmente ocorre nos sábados, tu assiste. Ah, mas no sábado eu não posso, ou não pude. Não tem problema, porque a aula ao vivo ela é gravada também e disponibilizada para vocês assistirem. Por que a gente recomenda que participe? Porque é um momento para tirar dúvida com os professores, para trocar experiência, para comentar o que vocês têm visto na prática, para fazer um network, para os alunos se conhecerem. Então a gente recomenda que assista a aula ao vivo também, uma por mês de cada professor. Não é obrigatório, como eu disse, pode assistir a gravação, não é uma avaliação, não conta ponto para vocês passarem, mas a gente recomenda. TCC somente para quem quer, porque essa pós ela é reconhecida, né? Ela tem um certificado reconhecido pelo MEC, está dentro das normas do MEC, então o TCC é opcional, faz quem quer, não faz diferença, tá? Outra grande vantagem, a gente está parcelando essa pós-graduação em 12 vezes. Então, eu queria deixar para vocês esse recado. É uma pós bem interessante, muito útil para quem quer aprender como as coisas ocorrem na prática mesmo. Porque simplesmente pegar uma norma, uma portaria 711 e começar a ler, vocês vão ver que ela é bem complicada, que ela tem uma série de falhas, erros, e já com os recursos audiovisuais e com a explicação do professor, fica muito mais fácil de entender e absorver. Ok? Então, reforço, os professores têm muita experiência prática, são de alto gabarito, modéstia à parte, né? Mas tem anos de experiência nessas áreas, por isso que eu convido vocês a serem nossos alunos, tá certo? Um grande abraço e espero ver vocês muito em breve nas aulas. Então vamos lá. Primeiro destino, segundo o RISPOA. O que ele fala? Carcaças de suínos que apresentem lesões de linfadenite granulomatosa, localizadas e restritas a apenas um sítio primário de infecção, a carcaça pode ser liberada para o consumo humano direto. Olha que interessante. Claro que depois de condenada as áreas atingidas. Perfeito? Então vamos lá. Muito importante, tem que ser localizada e restrita a apenas um sítio primário. Saulo, quais são os sítios primários? Já esqueci. Vamos lá, importante vocês terem isso em mente. Linfonodos cervicais, linfonodos mediastínicos e linfonodos mesentéricos. Porque a principal via de contaminação do suíno é fecal oral, mas às vezes pela via pulmonar também pode ocorrer. Pois bem, pode liberar para o consumo humano direto, porque provavelmente o animal, a imunidade, o sistema imune do suíno conseguiu deter o agente infeccioso nesse sítio primário. Perfeito? Mas não é porque achamos num ponto só que não vai desviar para o DIF. Não, aqui eu já estou falando o que a gente vai fazer depois que a carcaça está no DIF. Apenas um ponto na linha já é o suficiente para desviar a carcaça e víscera para o DIF, e lá a gente vai revisar tanto os linfonodos que já foram abertos na linha de inspeção, quanto os linfonodos que não foram abertos. Ok? A portaria 711, ela cita quais são os linfonodos que devem ser abertos no DIF, tá? E quais devem ser revisados que foram abertos já na linha. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui e vou explicar quais são esses linfonodos. O mais importante no momento é que vocês lembrem
que apenas um sítio primário, com uma lesão localizada e restrita a esse sítio, pode condenar a área atingida e liberar o restante para o consumo direto. Isso aqui é uma linfadenite granulomatosa num linfonodo cervical. Como eu falei, aqui já está coalescendo, né? Os grânulos já estão se unindo. Às vezes, a gente vai passar a faca e vai sentir a calcificação e é apenas um, dois, alguns poucos. Por isso que a gente tem que revisar, porque muitas vezes, na velocidade da linha, que ela costuma ser mais rápido, né? A gente vai fazer, em alguns linfonodos, um corte único. E isso nem sempre é o suficiente para identificar. Então, lá no DIF, a gente vai esfoliar esse linfonodo, ou seja, cortar ele em folhas, de uma forma que a gente exponha mais a superfície do órgão, tanto o córtex quanto a medular dos linfonodos. Vamos para o vídeo 1. Então aqui está revisando o linfonodo retromamário, agora está cortando os ilíacos, retromamário do outro lado, ilíacos, sempre tentando sentir, abrindo agora o pré-crural. Esse é um daqueles que eu falei que ele não é inspecionado na linha e que a gente tem que abrir sempre que a carcaça for desviada por linfadenite. Os poplíteos também vamos abrir. Como eles não estão reativos, não estão aumentados de volume, não tem inflamação, não tem vesícula, né? Pode ser 1, 2, 3 cortes, já é o suficiente para descartar a linfadenite nesses órgãos, ou nesses linfonodos, ok? Lembrando que a gente vai revisar também órgãos que esses linfonodos drenam. E importante, na parte por dentro, ali, revisar o linfonodo axilar, ok? Agora vamos entrar no critério que leva as carcaças, porque a gente chama de aproveitamento condicional pelo uso do calor. Na outra aula eu já falei sobre isso, mas vou fazer uma breve síntese, ok? O RISPOA traz como binômio de tempo e temperatura para o aproveitamento condicional pelo uso do calor cozimento, vou escrever assim, cozimento, 76 graus por 30 minutos. Esse é o binômio que o RISPOA traz. No entanto, o novo manual de suíno sugere que é possível trabalhar com 72 graus pelos mesmos 30 minutos. Ah, Saulo, mas vai baixar a temperatura e não vai aumentar o tempo? Sim, pessoal, porque foram feitos testes e, claro, não é simplesmente a partir de agora eu vou usar 72. Não, é preciso fazer uma validação de acordo com o produto que vai ser produzido. Então, dependendo do diâmetro, das características do próprio produto, dos envoltórios, tudo isso tem que ser levado em conta e é preciso fazer a validação. Para fazer essa validação, olha que interessante, o indicador biológico é o Mycobacterium avium. Por que, Saulo? O avium ele é mais termorresistente do que o Mycobacterium bovis e o tuberculose. Então se usa o avium. Se o binômio utilizado no produto for o suficiente para inativar o avium, a gente considera que é seguro. Então por isso que a linfadenite granulomatosa pode ser destinada ao aproveitamento condicional pelo uso do calor. Mas tem uma série de regrinhas para a gente poder enviar para cá. Quais são essas regras? Vamos lá. Carcaças em bom estado, já começa por aí. Se a carcaça tiver com magreza, icterícia, com caquexia, com alguma outra alteração sistêmica, né? Essa carcaça ela não pode ir para o aproveitamento condicional. Então, se não pode ir, ela vai ter que ser condenada, que é um critério mais rigoroso. Então vamos lá, carcaças suínas em bom estado com lesões em linfonodos que drenam até 2 sítios distintos. Olha que interessante, até 2 sítios distintos. Sendo linfonodos de órgãos distintos ou com presença concomitante de lesões em linfonodos e em um órgão. Então, parece simples, mas é um pouco complexo. Vamos por partes. Primeiro requisito, isso é um, tá? Tem que estar em bom estado. Segundo, as lesões de linfadenite granulomatosa podem estar presentes em linfonodos que drenam até 2 sítios distintos. Olha que interessante. Agora não está mais falando em sítios primários, está falando em sítios distintos. Ou seja,
não importa se são 2 primários, 2 não primários ou um primário e um normal, não importa, 2 sítios distintos. Esqueçam a questão de ser primário ou não. Nesse fator aqui, tá? Esse é o segundo critério, então. Tá? Sendo, agora olha que interessante, sendo linfonodos de órgãos distintos ou com presença concomitante de lesões em linfonodos e em um órgão. Saulo, como assim até 2 sítios? Porque um sítio a gente já não vai liberar? Por que fala até 2 sítios e não fala 2 sítios? Né? Porque, pessoal, se for em um único sítio e ele não for primário, a gente já tem que mandar pelo menos para aproveitamento condicional pelo uso do calor. Viram que interessante? Porque para a gente enquadrar aqui, é obrigatório que seja num dos sítios primários, cervicais, mediastínicos e mesentéricos. Ah, então, Saulo, que nem no vídeo que tu me mostrou ali. Se eu achar, digamos que aqui seja um retromamário. Se eu achar aqui no retromamário essa lesão aqui, eu não posso mais liberar a carcaça condenando a área atingida? Não pode, porque não é um sítio primário. Só vai encaixar no primeiro artigo se for um sítio primário. Aqui não é, vai no mínimo para aproveitamento condicional, por isso que está escrito até 2 sítios distintos. Perfeito? O até 2 sítios, ele também significa que não pode ter em 3 sítios distintos. Olha que interessante. Então, pode ser 1, pode ser 2, mas não pode ser 3. Até 2 sítios distintos. Saulo. E essa parte aqui, ó, com presença concomitante, sendo linfonodos de órgãos distintos, ou seja, um linfonodo mesentérico, que é o linfonodo do intestino, e o linfonodo gástrico, que é o linfonodo do estômago. São 2 órgãos distintos, não são? Então, se tiver nesses 2, vai contar como 2 pontos, vai contar, já vai atingir o critério para aproveitamento condicional pelo uso do calor, se essa carcaça estiver em bom estado. Presença concomitante de lesões em linfonodos e em um órgão. Olha essa limitação, um órgão. Então, se estiver no parênquima pulmonar e no fígado, já não pode mais mandar para aproveitamento condicional pelo uso do calor. Concorda comigo? Porque é em um órgão, citou, ó, um órgão. Então, o que é o mais comum? A gente cortar o linfonodo hepático e achar linfadenite granulomatosa e achar no parênquima do fígado. Então, ainda assim, vai para aproveitamento condicional pelo uso do calor. Por quê? Porque entra nisso aqui, ó, com presença concomitante de lesões em linfonodos, linfonodo hepático, e em um órgão. Só tem no fígado. Tem no hepático, linfonodo hepático, tem no fígado. Encaixa perfeitamente aqui, vai para aproveitamento condicional pelo uso do calor. Viram como tem pouco texto, mas tem muita informação? Então a gente tem que ficar ligado nesses pormenores. A gente não pode cair nessas... Achar que é uma coisa pequena, a gente bate o olho e acha que entendeu. Não é simplesmente... é só contar. Linfadenite é muito fácil, é só contar. Se estiver num ponto, vai liberar o órgão e condena a área afetada. Se estiver em 2 pontos, vai para o aproveitamento condicional. Se estiver em 3 pontos, vai ser condenação total. Errado, pessoal. Não é tão simples assim. Se tiver num ponto, esse ponto obrigatoriamente... Primeiro tem que ser só um. Segundo, que tem que ser obrigatoriamente um sítio primário. Cervicais, mediastínicos e mesentéricos. Não é nesse, já não pode mais liberar a carcaça para consumo em natureza. Por que, Saulo? Porque, como eu falei, o Mycobacterium avium ele fica restrito a esses sítios primários. Na grande maioria das vezes, o sistema imune consegue isolar. E como são as portas de entrada, eles ficam só ali. Opa, apareceu em algum outro órgão, em algum outro linfonodo, tem mais chance de se tratar do complexo tuberculose. Ficou claro? Tá, Saulo, ok. Mas tu falou que o binômio de tempo e temperatura mata o Mycobacterium avium e mata o tuberculose, porque ele é mais termossensível. Sim, mata. E por que então tem essa limitação de até 2 sítios distintos? Pessoal, vários motivos. Principal, quando tem 3 pontos distintos, a gente considera septicemia. A gente vai enquadrar lá no artigo 137 do RESPOA. Aquele artigo, ele fala sobre as septicemias, risco para o consumidor. Então, vai cumprir todos os pré-requisitos para a gente colocar no artigo da septicemia. O RESPOA, ele está alinhado com o Códex Alimentário, que é a recomendação internacional, e como o Brasil é signatário do Códex, a gente segue exatamente o que diz o RESPOA.
Pois bem, 3 pontos significa que essa micobactéria ela está disseminada na carcaça. Então ela é um risco para os manipuladores, é um risco para o consumidor, pode ter contaminação cruzada, pode ter uma série de falhas e que leve de fato uma bactéria zoonótica para o consumidor. Ela está numa quantidade muito maior. Ficou claro assim? Então 3 pontos a gente vai enquadrar no artigo 137. Aqui para mostrar para vocês, quando está no estágio bem avançado, ela vai coalescendo e vai unificando, mas claro que alguns pontinhos separados a gente consegue ainda visualizar os grânulos, ok? E aqui está bem visível os grânulos, eles ainda não se juntaram, né? Então, olha só, fica bem fácil de ver. 2 pontos distintos, aproveitamento condicional pelo uso do calor, desde que a carcaça esteja em bom estado, ok? E não pode ser, por exemplo, em 2 órgãos. Se for pulmão e fígado, órgãos diferentes, já é septicemia, ok? Linfonodos de órgãos diferentes, aí pode. O que não pode é diretamente no órgão. Então vamos lá. Linfonodos, agora uma revisãozinha para vocês, tá? Importante, pessoal. Cuidem, porque às vezes a linfadenite purulenta, ela é bem parecida com a granulomatose. Aqui, se fosse só essa lesão, a gente poderia até classificar como purulenta. Mas se vocês observarem, tem a granulomatose aqui, ó. E aqui, então, olhando bem de perto, a gente visualiza esses grânulos. Deixa eu ver se eu não consigo dar zoom. Mas enfim, a gente consegue ver que foram grânulos coalescentes. Eles se uniram aqui. Mas, olhando por fora, tem outros pontos, outros grânulos. Linfonodos mesentéricos. Opa, estamos falando do quê? De um sítio primário. Então, é um único sítio, ele é primário, podemos condenar o intestino e liberar a carcaça em natureza. Ok? Condena o órgão afetado e libera a carcaça, como eu falei. Agora vamos lá para outra situação. Linfonodos mesentéricos e linfonodo cervical. Saulo, mas são 2 sítios primários, não dá para liberar a carcaça e condenar a área afetada? Não, pessoal, porque aquele primeiro dispositivo do RISPOIL deixa claro que é lesão localizada e restrita a um sítio primário. Então aqui já não pode liberar a carcaça. Ela vai no mínimo para aproveitamento condicional pelo uso do calor, cozimento. Ah, por que no mínimo? Por que no mínimo? Porque vai que a carcaça não está em bom estado. Vai que ela está muito magra, está caquética, está com icterícia, está anêmica, está com alguma outra alteração. Então aqui ela pode sim ir para cozimento, considerando esse quadro. Mas o mais comum é que a gente mande justamente para cozimento quando tiver em 2 sítios como esse. Condena, não se esquecendo, obviamente, de condenar as regiões atingidas e destinar a carcaça para aproveitamento condicional pelo uso do calor. 3 ou mais sítios. Esse é o caso que a gente suspeita mais do complexo tuberculose, justamente porque causou uma septicemia, uma disseminação. Claro que pode ser uma imunodeficiência do suíno que permitiu que o avium se espalhasse, mas é mais difícil, ok? O avium, subclínico lá na granja, ele não é patogênico para o suíno, a única questão dele é o risco para a saúde pública. Mas quando toma a circulação do suíno, quando aparece em mais de um órgão, a gente enquadra então como septicemia, artigo 137 do RISPOR. Ok? Aqui é o poplíteo, é mais difíceis de encontrar linfadenite, mas olha aqui, de vez em quando a gente encontra. Aqui é o linfonodo gástrico, que drena o estômago, e aqui o linfonodo renal. Então, sim, pessoal, todos os linfonodos podem apresentar essa lesão de linfadenite granulomatosa. Todos os linfonodos, ok? Mesentérico, né, um dos principais. Pulmonar, aí pode ser linfonodos traqueobrônquicos, apicais, vai depender da área onde ele está. E o parotídeo, olha só, o parotídeo também é um ponto que a gente consegue sim encontrar essa lesão de linfadenite granulomatosa. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci nada importante. Eu acredito que de linfadenite é basicamente isso. Como eu disse, é uma enfermidade importantíssima.
é uma das principais causas de condenação ou destinação para aproveitamento condicional no abate de suíno, então gera muito prejuízo. A forma de controle não é fácil. A avium está relacionada ao uso de cama de aviário, a falta de higienização de caixa d'água, de tubulação, a falta de vazio sanitário, principalmente naquela produção que é muito intensiva, que não faz vazio sanitário. Às vezes eles pegam um galpão, dividem eles em baia e vai entrando suínos de um lado e saindo do outro. Então mistura idades diferentes, não tem tempo para fazer uma desinfecção e limpeza na baia antes de receber os próximos suínos. E isso faz com que aumente os casos de condenação lá no frigorífico. E a contaminação desses suínos nem sempre é da fase inicial da terminação, às vezes ele já vem da maternidade e da creche contaminado. Então o Mycobacterium avium, o principal seria isso, né, evitar o contato da cama de aviário, evitar a ausência de vazio sanitário, caprichar a desinfecção de caixas d'água, de tubulação e do próprio ambiente da granja. O Mycobacterium bovis, aí como eu falei, né, existe uma teoria de que é mais comum em suínos quando é feita uma criação junta, tanto de bovinos quanto de suínos. E o tuberculose, propriamente dito, aí é uma transferência de humanos infectados, geralmente os criadores, os profissionais que trabalham no manejo do suíno lá nas granjas. Quando eles estão infectados, eles tossem e acabam contaminando então ração ou contaminando os suínos. Mas proporcionalmente essa é a menor taxa de infecção. Disparado, o que mais acontece é o Mycobacterium do complexo avium. Tá bem, pessoal? Fico por aqui. Em seguida vamos dar continuidade. A nossa próxima aula vai ser sobre cisticercose, também importantíssimo aí para parte de inspeção de suínos. E vejo vocês em breve.